Amém. A paz do Senhor Jesus para todas as irmãs. É, Todas as vezes que eu recebo um convite de vir ministrar a palavra aqui, nesta casa, meu coração se enche de alegria, porque é o Senhor reafirmando o propósito dele, né, no qual me trouxe nessa terra. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com as irmãs, de ter a oportunidade de poder fazer 1% todos os dias daquilo que o Senhor determinou para a minha vida. E nessa manhã nós vamos falar sobre a saúde. E quando me veio esse convite, eu pensei, Deus, não há momento mais propício para que nós possamos falar a respeito disso, mas que o Senhor possa me direcionar. Então, desde o momento do convite, eu tenho pedido ao Senhor uma direção, né? E ontem, quando eu estava no banho, ali naquele momento de relaxamento, em que você para e silencia tudo, o Senhor disse: vai em Mateus capítulo 8 no versículo 5. E assim a palavra do Senhor vai falar sobre a história de um homem que era oficial do exército romano. Amém? E nessa manhã, antes de nós fazermos a leitura, eu quero convidar as irmãs para uma oração breve, simples, mas que faz com que nós possamos nos conectar com o Senhor, porque a palavra dele em Mateus, capítulo 18, versículo 18, vai dizer assim: aquilo que nós ligamos na terra também será ligado nos céus. E nós devemos levar isso para a nossa vida, né? Em todas as ocasiões. Tudo aquilo que nós ligamos na terra também será ligado nos céus, seja para o positivo quanto para o negativo. Tudo que nós ligarmos na terra também será ligado no céu. E que o Senhor nessa manhã possa falar conosco, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, todas reunidas, em nome do Senhor Jesus, para ouvir a tua palavra, para sentir e também, em nome de Jesus, interiorizar todo o conhecimento. Porque nós sabemos, Deus, que não é só a palavra, mas também a unção, e que não é só o conhecimento, mas também a tua presença. Nós sabemos o quanto o Senhor tem sido fiel sobre as nossas vidas. E eu já sinto o mover do teu espírito sobre este lugar. Eu já sinto a tua palavra existindo e se materializando sobre todo o processo de cura e libertação dessas mulheres. Eu louvo pela oportunidade, Pai. Então, nesse momento, Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade neste lugar. Passei mesmo e cure todas essas mulheres nesta manhã que estão aqui dispostas e entregues diante do teu altar, Pai. E eu digo mais uma vez: eis-me aqui para que o Senhor possa fazer a tua santa e poderosa vontade nessa manhã. Amém? Minhas irmãs, todos nós em algum momento enfrentamos enfermidade. E eu vou ler aqui um trecho rápido de Mateus 8, no versículo 5. Amém? Que vai dizer sobre a história do centurião. E o trecho é simples. Mateus 8, do 5 ao 13. Entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, rogando-lhe: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. E o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé como encontrei neste homem. E disse o centurião: vai. Ele disse ao centurião: vá e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Amém? Minhas irmãs, nessa manhã, eu quero dizer que todos nós, em algum momento, enfrentamos enfermidades físicas, emocionais, espirituais, e muitas vezes nós perguntamos para Deus: Deus, por quê?
Esse é o nosso primeiro questionamento. Mas hoje Deus quer nos mostrar que até na enfermidade existe um propósito, existe uma cura, existe um direcionamento. Nós que somos do reino de Deus, nós sempre vamos trabalhar com direcionamento. Nós sempre vamos trabalhar com a condução do Espírito Santo sobre aquilo que está sobre a nossa vida. Porque nós devemos declarar nessa manhã que a enfermidade ela não é o fim. A enfermidade ela pode ser o início de um encontro real com Deus. A enfermidade ela é uma oportunidade para que seja aperfeiçoado em nós aquilo que nós não conseguimos ver quando nós estamos dispersos, né, em meio às situações do dia a dia. E essa palavra em si, ela tem um contexto muito interessante, porque a gente vai falar sobre um homem que ele já era autoridade, ele exercia a autoridade, ele já tinha sobre o comando dele vários homens, ele já tinha sobre o comando dele é, um- um- uma infinidade de soldados que obedeciam a ele. Ele era romano e não judeu. E era alguém que estava muito mais acostumado a mandar do que a se submeter. Aleluias. E naquele momento nós podemos ver, naquele cenário, naquele contexto, né, que ele reconhece que há uma autoridade maior que a dele ali naquele lugar. O primeiro princípio que nós devemos olhar nessa palavra está ligado ao reconhecimento, né, da enfermidade que está conosco. E nós devemos reconhecer Deus dentro dessa enfermidade. A maioria de nós coloca a enfermidade como algo maligno, como algo satânico, né? Se isso está acontecendo comigo, é porque o inimigo está atuando sobre a minha vida. Logo, nós já colocamos a enfermidade como algo vindo, da parte de Satanás. E nós precisamos entender que na Bíblia existem vários conceitos, várias palavras que foram declaradas, esclarecidas, principalmente por Paulo, durante o ministério dele, que vai nos reforçar que a enfermidade também, ela é um propósito de Deus sobre a nossa vida. E nesse primeiro princípio de reconhecer Deus na enfermidade, né, nós devemos fazer a nossa declaração, né, porque naquele momento o centurião ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele está enfermo, em algumas versões vai dizer, né? Meu servo está enfermo. O centurião ele não negou a dor. Amém? Ele reconheceu a enfermidade, mas ele não paralisou nela. Ele conduziu as coisas, embora estivesse ali uma preocupação aparente, uma necessidade imensa de querer que as coisas acontecessem no âmbito positivo, né, de cura, né? E a primeira coisa que ele fez foi reconhecer Deus nessa enfermidade, quando ele se coloca diante do Senhor e fala: o meu centurião, o meu servo ele tá enfermo e ele tá sofrendo. Então, quando ele leva a dor para Jesus, né, a gente consegue entender aí essa ação como algo libertador sobre a nossa vida. Leve as suas dores ao altar do Senhor, aos pés de Jesus. Porque muitos de nós hoje têm uma tendência a esconder a dor, a negar a fraqueza, a tentar resolver sozinho. Nós nos colocamos na condição de autossuficiência e o Senhor todos os dias nos mostra que nós devemos viver de uma dependência genuína. Amém? Uma dependência genuína, aonde o Senhor, ele vai falar conosco, né?
E nós devemos nos colocar diante dele. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça, né? Não é para quê, por quê, não, não é por quê, para quê, né? Nesse momento, onde é que o Senhor quer que eu me coloque, Pai? Onde é que o Senhor quer que eu me posicione, Senhor? Mas Deus está dizendo assim para o centurião: traz ele para mim, traz para mim, traz para mim. Enquanto você esconde, Deus não trata. Amém, minhas irmãs? Enquanto você esconde, Deus não trata. Mas quando você entrega, Deus transforma. Oh, aleluias! Oh, aleluias, glória a Deus. Porque quando nós não declaramos ao Senhor aquilo que está sobre nós, dentro de nós e que nós estamos sentindo, nada acontece no mundo espiritual. Porque a ação do mundo espiritual depende da nossa ação no mundo físico. O milagre ele só é liberado quando nós temos um ato, uma ação. Ou aleluias, glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta hora. Eu sinto a força e o poder soberano do nosso Deus atuando e trabalhando na vida das irmãs aqui agora. Eu sinto o Senhor passeando sobre cada lar nesse momento. Eu sinto o Espírito Santo pairando sobre cabeças aqui nessa manhã, porque ele tem a intenção de curar. O segundo princípio é o da humildade, né? Porque a humildade ela libera milagres. Quando o centurião, na autoridade que ele exerce, acostumado a mandar e desmandar, a ser servido e não servir, leva ao Senhor a necessidade de: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha morada. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Ele reconhece que, por ser um soldado romano e fazer as práticas nas quais ele determinava e fazia sob comando de um exército, e como pessoa, ele reconhecia que nele havia algo que pudesse ser impuro diante do Senhor. A humildade nos leva a lugares longínquos na presença do Senhor. A humildade nos coloca numa posição de vitória diante do Senhor. Nós devemos fazer essa entrega e devemos fazer com humildade para que o milagre do Senhor seja liberado sobre a nossa vida. Porque se nós formos analisar, olha isso, ele tinha posição, ele tinha autoridade, mas ele se colocou na brecha, na humildade. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. E olha que Jesus disse a ele: eu vou lá e vou curá-lo. A cura não veio da posição dele. Ei, ei, irmãs, a cura não veio da posição dele. A cura veio da postura dele. Oh, aleluias, glória a Deus. Nós precisamos ter posicionamento diante do Senhor. Enquanto nós estamos ali escondendo a dor, camuflando essa dor, empurrando com a barriga essa dor, amanhã eu resolvo. Amanhã eu vou ao médico, amanhã eu procuro uma oração, amanhã eu posso buscar um direcionamento. Hoje não, hoje eu quero ficar aqui na minha dor, hoje eu quero sentir a minha dor. Enquanto nós não nos posicionamos diante do Deus vivo, enquanto nós não reconhecemos a autoridade dele sobre nossa vida, o milagre não acontece. Se há algo nessa terra que o Senhor requer de nós, como servas de Deus, posicionadas, é quando nós nos colocamos no lugar aonde devemos estar para falar com o nosso Deus. Esse lugar de reconhecimento, esse lugar onde nós devemos nos despir, retirar tudo o que não é nosso e ficar diante do Senhor somente com aquilo que Ele colocou sobre a nossa vida.
Muitas vezes, irmãos, a enfermidade, ela está para uma aproximação do Senhor. Muitas vezes a enfermidade, ela não está ligada especificamente a um pecado. Nós temos várias passagens que falam sobre isso. Nós temos ali, quando aquele paralítico, aquele cego é curado, e o Senhor cospe, faz o bolo, né, da saliva, passa nos olhos dele e fala: vai se lavar no tanque de Siloé, vai se lavar. E quando ele se lava e volta a ver, né, muitos perguntam, por exemplo, os discípulos questionaram Jesus ali naquele momento. Eu ouvi essa passagem no domingo, foi uma benção. E aí eles dizem: Senhor, quem pecou? Quem pecou para que ele tenha nascido cego? Nasceu cego de nascença? Quem pecou? A mãe? O pai? Porque esse é o nosso primeiro questionamento. Onde foi que eu errei para que o Senhor possa tá me punindo dessa maneira? Onde eu errei para que o inimigo pudesse achar a brecha e entrar para trabalhar sobre a minha vida? Onde eu errei, Senhor? Esse é o nosso questionamento. E o Senhor ali diz para os servos, né? Diz também para os discípulos ali, né? Não é uma coisa nem outra. Essa enfermidade veio para que a glória do Senhor fosse manifestada. Ou seja, havia um propósito ali no qual essa situação aconteceu. E o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, que voltando no contexto da história do centurião, né? A cura não veio por causa da posição dele. A cura veio por causa da postura que ele teve diante dos fatos, diante da situação. Ele poderia ter se acovardado. Se eu não sou digno, eu também não posso dizer nada. Mas a ousadia e a intrepidez desse oficial fez com que o servo dele recebesse a bênção através da fé que foi declarada por ele. Existe um processo. Primeiro eu identifico a enfermidade. Primeiro eu identifico Deus dentro dessa enfermidade. Depois eu passo pela questão do reconhecimento e da humildade, de entender. Não é porque, é para quê. Deus, ele não se movimenta na nossa vida ou na vida de ninguém por causa do status dessa pessoa. Deus, ele não se move por corações que estejam endurecidos, e sim por corações que estejam quebrantados. Porque a enfermidade, muitas vezes, minha irmã, ela vem para quebrar o orgulho, ela vem para nos trazer de volta para a presença do Senhor. Ela nos ensina sobre dependermos dele, somente dele. Tem gente que só encontra Deus, guarda isso, quando perde o controle da situação. Forte isso, né? Mas é uma verdade. Tem gente que só consegue ouvir a Deus quando está diante de uma situação de enfermidade. Porque Deus está falando, filho, não é por aqui. Filho, você está magoando alguém, você está machucando. Filho, você precisa ir para a direção contrária. E você não ouve. Nós não ouvimos. Porque nós estamos ligados no leite que está no fogão, na dívida do boleto, na discussão que eu tive com o meu chefe na empresa, na conta do aluguel que está vencendo e que o dinheiro ainda não apareceu. Nós estamos ligados ao marido que não deu atenção e isso está mexendo com o emocional. Nós estamos preocupados com o desenvolvimento do filho na escola e não conseguimos ouvir, silenciar para ouvir a mensagem do Senhor. Essa dica de Deus, essa mensagem de Deus nesse momento é preciso silenciar para ouvir a mensagem do Senhor. Tem gente que só encontra Deus quando perde o controle. Quando perde o controle do leme. Quando é tirado dessa falsa direção. Porque se nós formos analisar o contexto geral,
Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem poder. Ele exerce poder e domínio sobre todas as coisas. Ele está em todos os lugares, o tempo todo. E ele tem o poder de ouvir, ler e saber das coisas antes que nós abrimos a nossa própria boca. O terceiro princípio que a gente enxerga aqui é a fé na palavra. Quando ele fala, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se o Senhor dizer uma só palavra, o meu servo vai ser salvo. Olha o tamanho dessa fé. E ele diz, né? Ele diz: apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu acredito que esse seja o momento mais poderoso, sabe? Da atitude desse centurião. Porque ele diz o tempo todo assim: eu tenho autoridade, Senhor. Eu entendo de autoridade porque eu tenho autoridade sobre os meus servos. Eu sou alguém que lidero. Quando eu digo vá, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Sobre o meu comando. E eu entendo de autoridade. Quando eu digo que eu entendo de autoridade, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço a tua autoridade. E de autoridade eu entendo. Eu estou nessa posição. Então eu sei que se eu disser pela minha fé, o Senhor vai curar. Se eu disser pela minha fé, o Senhor vai curar. Oh, aleluias! O Senhor vai curar. Se eu disser pela minha fé, Deus amado, as coisas vão acontecer. Porque se eu entendo de autoridade, se o Senhor falar, vai acontecer. Tamanha a fé desse homem, ok? Ele não pediu a presença do Senhor, ele confiou na palavra. Aleluias. Isso é um ensinamento para nós nessa manhã, porque nós devemos confiar na palavra do Senhor. Nós devemos confiar que Ele é Deus, que Ele age sobre a nossa vida, tem autoridade sobre a nossa vida e decide o destino da nossa vida. Mas nós também devemos entender que as nossas atitudes muitas vezes levam o Senhor a caprichar no milagre. Oh, glória! As nossas atitudes enchem o coração do Senhor de entusiasmo. O Espírito Santo se alegra com uma postura diferenciada quando nós somos servos e reconhecemos a autoridade dele e tratamos com humildade a posição que ele nos coloca e exercemos fé e ação sobre a palavra dele. Porque ele é Deus hoje, ontem e amanhã. Deus, ele não precisa tocar fisicamente. Amém? Se ele liberar uma palavra, tá curado. Tá curado em nome de Jesus, amém? Tá curado. Ele é um Deus que trabalha com a palavra. A palavra já é, ela já existia. Deus dizia, então, que tenha água, e veio a água. Que tenha terra, e veio a terra. Que tenham animais, e os animais vieram. Assim é desde a criação. E eu quero fazer uma pergunta para as irmãs. Você acredita no que Deus diz ou só no que você vê? Nós temos aí um exemplo claro disso, né? Tomé precisou tocar, né, nas mãos de Jesus após a ressurreição. Tomé era incrédulo. Ele precisava ver. Era discípulo de Jesus, caminhava com ele, mas precisava ver. Existe aqui uma revelação muito profética nessa palavra, né?
Deus, ele nos usa na fraqueza. Amém? Irmãos, quando eu estou enferma ou acontece alguma situação comigo, é, Deus me usa com mais propriedade. E nós temos como testificar isso na palavra lá em 2 Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 9, onde Jesus vai dizer assim: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo: Eu não preciso da sua força, eu preciso da sua entrega. Eu preciso da sua entrega. Então, se entregue ao Senhor nessa manhã, se derrame a Ele nesta manhã, demonstre a Ele todo o seu coração, abre, se rasga, libera do peito tudo aquilo que precisa ser curado, tudo aquilo que precisa ser colocado na mesa, apresentado, confessado, tudo aquilo que precisa ser perdoado. Libera, quebra essas amarras, quebra esses grilhões, solta essas amarras. Porque para nós perdoarmos alguém, ei, tem pessoas aqui que precisam liberar perdão. Para nós perdoarmos alguém, nós não precisamos estar na presença dessa pessoa. Basta que nós liberemos ela no mundo espiritual. As amarras se soltam, porque não é sobre a pessoa, é muito mais sobre você. É sobre a sua atitude, é sobre quem você é na presença do Deus vivo, é sobre quem você decide ser para com o outro na presença do Senhor. É quando o velho homem cai para que o novo homem possa se levantar. E esse novo homem está inserido num conceito de que quanto mais eu diminuo, mais o Senhor cresce na minha vida. Hoje Deus está curando enfermidades físicas, dores emocionais, traumas que estão escondidos, pessoas que não conseguem liberar perdão, opressões espirituais. Principados e potestades nesta manhã vão cair na presença do Senhor, aleluias. Grilhões estão sendo quebrados dentro de lares. Relacionamentos precisam ser restaurados através da cura. Essa cura não precisa ser especificamente física. Existem pessoas aqui que precisam ser curadas na alma, porque há coisas que afligem a alma. E o Senhor hoje está liberando cura, viu, irmã Líbia? Na alma. O Senhor hoje está levando não só cura física, mas emocional para muitas mulheres nesta manhã. As opressões espirituais, aquelas raposinhas que muitas vezes ficam nos apurrinhando, trazendo ali sugestões sobre a nossa mente, porque, mais uma vez, eu reforço aqui, para que seja quebrado, Satanás não tem o dom de ler a nossa mente, amém? Ele não tem esse dom. O único que pode saber o que se passa dentro de nós é o nosso Deus. Ele tem autoridade, porque ele é onisciente. Mas Satanás, por não ter o dom de ler a nossa mente, ele criou uma estratégia que é sugerir. E ele sugere muito bem, minhas irmãs. E é por isso que nessa manhã o Senhor traz o poder de cura, não só de enfermidades físicas, mas também de enfermidades espirituais nessa manhã. Porque nós sabemos que a nossa maior luta, ela está travada sobre a nossa mente. Nessa manhã, o Senhor quer curar mulheres na mente, no coração e no físico. O que adianta curar o físico e o interior continuar adoecido, apodrecendo, sepulcro caiado? Nós temos que jorrar rios de águas vivas dentro de nós, e esse rio só pode jorrar uma água, não duas. Só a água que vem do Espírito Santo. Só Jesus é a fonte.
Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós nos tornamos rios de águas vivas. Ou rabá, surianda lama, carabá, surianda lavá, suiedemecai. O Senhor, nessa manhã, está curando mentes, quebrando grilhões espirituais, amarras que prendem a mente em permanecer na rigidez, em permanecer na rigidez. O Senhor está tirando essas amarras, fazendo com que os nossos neurônios, a nossa mente, ela funcione positivamente, não contra nós. Porque há aqui um espírito de autossabotamento, autossabotagem, aonde essas raposinhas enviadas por Satanás, criadas pelo reino maligno, faz com que nós nos paralisamos diante daquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Então, eu declaro o soltar dessas amarras. Toda enfermidade que veio para destruir, hoje vai se revelar no poder de Deus. Eu libero cura sobre esses corpos, sobre essa mente, sobre esse espírito, sobre essa alma que está ferida. Eu declaro restauração em nome de Jesus. A palavra do Senhor, que é liberada nesta manhã, traz aí uma reflexão poderosa. Reconhecimento, Senhor, eu reconheço que eu preciso de ti. Humildade, eu não sou suficiente sozinho. Eu preciso de ti, Pai. E fé, mas uma palavra tua, Senhor. Ah, uma palavra tua muda todo o meu cenário. A enfermidade na qual você está hoje não define quem você é. Amém? A enfermidade na qual você está hoje não define quem você é. Mas o seu posicionamento diante dessa enfermidade define quem você é na presença do Senhor. Nós não podemos esquecer as patentes que nós carregamos. Todos nós temos patentes do mundo espiritual, armamentos que nos foram dados pelo Senhor. As regiões celestiais trabalham a favor de nos manter espiritualmente com a nossa sanidade mental direcionada para o reino. Mas há as raposinhas do mundo espiritual também. Porque, entenda uma coisa, Satanás caiu, Lúcifer caiu, mas ele não perdeu o poder que ele tinha sobre o reino, no reino de Deus. A força que lhe foi dada permaneceu. E ele é do mundo espiritual. Ele não é do mundo físico. Nós estamos no mundo físico, também não somos. Haverá o momento, chegará o dia em que nós vamos fazer parte do corpo de Deus na casa que ele preparou para nós. Na morada. Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Mas nós precisamos passar por esse processo no qual ele nos inseriu, estando na terra, nos dando a oportunidade de pregar a palavra e de fazer com que essa palavra seja gerada e transformada, materializada, convertida, declarada, apropriada para aqueles que o Senhor colocar sobre a nossa vida, amém? Nessa manhã eu encerro a ministração crendo que o Senhor atuou, porque o centurião era um homem que tinha autoridade, mas ele tirou todo o status que ele tinha, colocou de lado e disse: Deus, eu estou aqui pelo meu servo. Sem esse status, essa armadura, essa capa, eu sou somente eu diante do Senhor. Não é essa autoridade que o Senhor deu sobre a minha vida que vai fazer com que eu tenha prioridade na fila. Amém? O que vai fazer com que eu tenha o reconhecimento de que eu posso receber o milagre
está mais ligado à minha atitude e à minha fé. Que Deus possa abençoar cada uma nessa manhã. Que você receba a cura nesta manhã. Eis que o Espírito Santo de Deus enche agora os corações que estão vazios, frios, resfriados. E ele renova nessa manhã aqueles que estão cansados, oprimidos, aqueles que estão desacreditados. O Senhor traz renovo nesta manhã, Ramassuri andalavas, quereba, Ramassu e andalaias. Renalabassuri canta, labassi, enamanai, rabassu e enemequei. O Espírito do Senhor, que desce agora, Rabaço, Ienemequer, Iminai, Rabaço e Andalaias, está liberando a cura para aqueles que se posicionam na presença dele. Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã, amém? Que o Senhor possa abrir os teus olhos nessa manhã. Que essa palavra entre no seu coração como cura, cura revelada e direcionada para a tua vida. Irmã Líbia, receba do Senhor o renovo nesta manhã, porque as nossas aflições, né, estão muito bem ilustradas, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. As tormentas que vêm sobre a nossa vida, muitas vezes nos testam na nossa posição diante do reino do Senhor e até nos leva a declarar. Quando vier um pensamento, ah, eu estou enferma, está repreendido no nome de Jesus. Ah, mas olha, você não vai conseguir. Está repreendido no nome do Deus vivo. Mãe, tô com dor de cabeça. Impõe as mãos sobre a criança e declara autoridade no mundo espiritual. É no poder de Jesus Cristo que eu libero a cura agora para esta criança. Que vocês exerçam autoridade no mundo espiritual em nome de Jesus. É o que eu declaro nesta manhã, porque a palavra é saúde, mas o Senhor traz saúde com posicionamento. E nem sempre a enfermidade é para nos abater. Ela é para nos aproximar da presença do Senhor, para que nós possamos reconhecer a autoridade dele sobre a nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.